gente! Estamos terminando mais um livro da Bíblia, o livro de Marcos. Hoje a gente vai encerrar ele com os capítulos 14, 15 e 16. Como faz pouco tempo que a gente encerrou já o capítulo de Mateus, a Dani já fez uma dramatização muito legal sobre essa parte da Bíblia. Eu vou simplesmente passar com vocês a última ceia, rapidamente, quando Jesus foi entregue, quando Jesus foi crucificado, e passar algumas curiosidades sobre esse texto de Marcos. Então o capítulo 14 vai dizer que a festa dos pães asmos está chegando e os principais sacerdotes, os escribas estão naquela, né, querendo capturar Jesus e querendo evitar também o alvoroço das pessoas, tanto que eles não queriam que pegar Jesus fosse uma coisa que acontecesse na festa, para não ter alvoroço. A narrativa continua e Judas aparece já procurando os escribas para poder ajudar a entregar Jesus em troca de dinheiro, né? E a narrativa continua e a gente chega na última ceia, onde Jesus está com os 12 discípulos e lá ele anuncia que um deles irá trair ele. E os discípulos ficam, né? Quem será de nós? Em Marcos não mostra o diálogo de Jesus com Judas, mas nós já vimos isso em Mateus. Depois dessa revelação, né, de que alguém vai traí-lo, eles vão para o Monte das Oliveiras, quando Jesus fala, olha, tá chegando a hora em que o pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão, se referindo ao momento que ele fosse ser capturado e os discípulos iam se afastar dele. E é o momento em que Pedro mostra, né, a vontade dele de continuar seguindo a Cristo. Ele fala, não, eu não vou negar o Senhor, eu vou continuar. E Jesus vai e faz aquela fala, né, olha, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E Pedro continua insistindo que não vai largar Jesus. Depois desse diálogo, dessa revelação, a narrativa mostra que eles estão indo para o Getsemane, para Jesus orar. E aqui é a parte que eu queria dar um foco com vocês hoje. Versículo 33 e 34 de Marcos 14 diz o seguinte: E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Até Jesus teve um momento de muita angústia, né? E muitas vezes a gente põe na cabeça que por a gente ter Jesus no coração, por a gente ser salvo, a gente nunca vai ter momentos de tristeza, o que não é verdade. A Bíblia mostra que nós vamos ter momentos de aflições, de tribulações e que a gente tem que ter bom ânimo. E Jesus, mesmo sendo Deus, ele teve pavor, né? O que ia acontecer com ele, nenhum de nós aqui sabe o que é estar prestes a ser crucificado e pior, saber disso. Então, gente, qual que tem que ser a nossa atitude diante do momento de angústia? Questionar a Deus? Acontece. Às vezes a gente questiona Deus, a gente quer saber o porquê. Mas a atitude correta, que foi a atitude que Jesus teve, é entregar nossa angústia a Deus em oração. E Marcos 14, 36 mostra a oração de Jesus. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Isso aqui é regrinha de português, gente. Jesus fala assim, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. A ênfase, gente, está na vontade de Deus, não está na vontade dele. Se a oração fosse assim, Senhor, faça a tua vontade, mas podia afastar de mim esse cálice, né? Dá a entender que a gente está querendo colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. E a única forma da nossa vontade estar em consonância com a vontade de Deus é a gente buscar a palavra, que é o que nós estamos fazendo aqui esse ano todo. Ler a Bíblia para poder entender, para refletir, ouvir a voz de Deus na nossa vida. Depois disso, ele tá lá, ele volta, os discípulos estão dormindo em vez de orar com ele, e aí ele volta para orar, volta, os discípulos estão novamente dormindo, e finalmente Judas chega com o pessoal e captura Jesus. E aí vem outra parte interessante que eu queria comentar com vocês. O plano dos escribas e dos sacerdotes era pegar lá Jesus e depois arrumar um argumento para poder incriminar ele diante do tribunal e diante do povo. E a narrativa de Marcos 15 mostra que as pessoas davam testemunhos contra Jesus que eram incoerentes entre si. Quer dizer, as pessoas estavam inventando mentiras para poder incriminar Jesus e o texto fala que os testemunhos não eram coerentes entre si, não eram suficientes para poder condenar Jesus. E qual que é a aplicação que a gente pode fazer em cima desse texto? A gente nunca quer estar de frente com o nosso pecado, a gente não quer reconhecer. É fácil a gente ver, vários de nós, ou nós mesmos, já passamos por isso, de na igreja, às vezes a gente tá fazendo uma coisa que não devia, tá ali em pecado, e a nossa tendência é voltar para a igreja,
Nem sempre. Muitas vezes a nossa tendência é afastar, porque a gente não quer ir na igreja e ver que a gente está errado. A gente não quer conversar com o nosso irmão dizer que a gente está errado. A gente não quer ser exortado. E a nossa atitude é de se afastar, é de, se possível, inventar argumentos para poder fundamentar o nosso comportamento. E foram o que os escribas e fariseus fizeram. Eles tentaram encontrar argumentos para incriminar Jesus, porque durante o livro de Mateus, principalmente, Jesus várias vezes confronta o posicionamento dos sacerdotes, né? E eles, em vez de baixar o nível, entender que eles estavam errados, eles fizeram foi procurar coisas para poder colocar o povo contra Jesus, e eles conseguiram. E até onde, gente, nós também não vamos fazer isso para poder ocultar o nosso pecado, né? No caso dos fariseus, levou até Cristo à cruz. Bom, termina a narrativa, Pilatos, né, aquela coisa toda, Jesus é crucificado, ressuscita, e o livro termina com um versículo que eu decorei quando eu era mensageira do rei. E aí por isso que eu quero terminar esse texto com vocês. Marcos 16:15, o mandamento de Jesus para os discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse mandamento não era só para os discípulos, era para todos nós, e que a gente possa ter isso em mente. No outro vídeo a gente falou que em Mateus mostra que o mundo só vai chegar ao fim quando todo o povo ouvir do evangelho, né? E o que nós estamos fazendo para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Encerramos o livro de Marcos por aqui e fica a pergunta: você já leu a Bíblia hoje? E aí, já leu a Bíblia hoje?